para brilhantar essa nossa programação, eu quero chamar alguém que a partir de agora faz parte da nossa equipe aqui no estado do Paraná. É global, é international, vai alcançar muitas pessoas pelo mundo, mas aqui no Paraná. Falou Paraná, quem eu devo chamar? Misa Coelho, vem pra cá, uma salva de palmas pra ele. Obrigado. Tudo bem, Misa? Tudo bem, Misa, você? uma alegria estar com você, recebendo você nessa programação, que já é uma programação querida por todo o nosso Brasil. E muita gente, quem é que vai representar a Rádio Live TV no Paraná? Misa Coelho. Maestro, ele é produtor. Quando eu falo maestro, produtor, é que além de escrever os arranjos, ele dirige, ele acaba sendo a peça-chave de uma produção musical. Misa, tudo bem? Tudo bem, Vanilda? Como é que você se sente? O Brasil inteiro te olhando. Honrado estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigada. Eu agradeço que pressionadamente você aceitou fazer parte desta equipe. Imagina. Misa, quantos anos de carreira, né? Não vou falar ministério, porque a música não é só um ministério. A música é uma carreira que você vem construindo. Com quantos anos você olhou para o Misa e disse assim, gente, eu gosto de música? 8 anos. 8 anos. Você fez conservatório ou não? Não, eu fiz piano clássico, fiz teoria musical pela FURB. Pode olhar. Mas eu não fiz faculdade, não fiz conservatório, né? A teoria musical que eu fiz pela FURB foi uma extensão de uma escola de piano que eu estudava. E depois eu já caí de imersão em gravação, estúdio, banda, viajando. Você se considera autodidata? Quando a pessoa fala, fulano é autodidata, tipo assim, você estudou, claro, para conhecer a teoria, mexer um pouquinho mais ali com a questão da métrica, aquela coisa, mas tem coisas assim que nem a faculdade, nem escola, nem estudo consegue passar para quem ama música? Então, nesse caso, eu acho que o ambiente ele coopera demais. Então, família toda de músicos, a mãe regente de coral, minha mãe tocava bandolim, lendo partitura, meu pai tocava bandolim. Então, você toca bandolim? Gravo bandolim às vezes, quando preciso eu gravo, toco algumas coisas, mas não é o instrumento que eu... Igual minha mãe. Minha mãe ia pro domingo para a igreja, os hinos da harpa eram tocados com ela puxando a orquestra, no bandolim. Nossa, gente, que chique. Qual é o instrumento que você olhou e falou assim, gente, apaixonei nesse aqui? Então, por incrível que pareça, foi quando eu comecei, tinha molequinha ali 9 anos, era o baixo, né? Porque eu lembro que eu pegava as fichas técnicas, eu ficava olhando o nome de... Eu tinha 9 anos, então eu ia para frente de uma vitrola, parecido vamos com isso ali. Vamos sentar um pouquinho, senta aí, vamos sentar, vamos porque, gente, a conversa aqui vai se estender um pouquinho. Então, aí tinha uma vitrola na minha casa, assim, aí o meu pai tinha vários vinis, tinha tipo assim, mais de 100, que ele comprava na época os vinil e tinha, eu ficava vendo ficha técnica, lendo, identificando qual era o baixo. Eu queria o nosso baixo, eu ganhei na época uma guitarra do pai, mas eu gostava do contrabaixo. A minha mãe falava, você tem que tocar guitarra, e eu fui tocando cavaquinho, fui tocando guitarra, tocando baixo na igreja, né? Eu iniciei vendo minha mãe tocar, então fiquei com ela ali. Eu lembro que o primeiro hino que eu toquei no cavaquinho foi o Saudosa Lembrança. Ó, que saudosa lembrança. Ah, você tinha que ter trazido o cavaquinho para nós também. Tirei de ouvido, esse foi de ouvido. Eu tinha já quase 10 anos ali. E aí eu comecei a tocar na igreja e tem várias histórias assim engraçadas dessa época, porque eu imagino que eu atrapalhava um bocado a quem tocava, porque eu estava aprendendo, mas eu lembro que eu ficava às vezes sentado de frente vendo os irmãos tocar, e eu via quando o irmão ficava procurando o tom da música, ele passava pelo tom da música e ia embora procurando o tom, e eu ficava desesperado porque eu sabia que ele tinha passado. E não dava vontade de falar assim, irmão, para aí. Eu sabia eu já sabia qual era o tom. Aí eu lembro que um domingo eu estava tocando cavaquinho na igreja, essa história eu sempre conto, e eu fui tocar na época para a mãe de uma cantora que vai estar aqui hoje. Vamos contar já ou vamos o segredo depois? Depois. Ah, tá. Eu fui tocar para a mãe dela. E eu era molequinho, fui tocar. E o pai da cantora, ele olhou para mim e falou assim, para de tocar, não toca. Ai, que dó. Aí e ela tá ouvindo isso? E aí eu peguei, eu fiz assim, ó, eu baixei minha cabeça, minha mãe levantou no meio da igreja, domingo à noite, com a igreja lotada, veio correndo assim e falou,
toca. Ai, que delícia, mãe águia. Vai tocar. Vai tocar. Aí o irmão, coitadinho, ele não fez na maldade, né? Eu tava realmente, devia estar atrapalhando alguma coisa. Aí ele falou, não, filho, toca e tal. Mas assim, de várias histórias, a gente começou num ambiente de igreja. Aí depois que você começa a entender esse universo da música, a complexidade que é tudo isso, estudar, buscar informação. Então, meu pai, como era pastor, morou em algumas cidades. E na época eu fui morar com a minha irmã em São Bento, que é uma cidade próxima aqui. Lá eu fiz o conservatório, que eu fiz piano clássico, teoria, fui estudar de verdade. Ah, sim, mas aí você ficou no teclado, no piano, o que você fez? Guitarra. Daí depois, assim, estudei gente, estudei olha, tudo eu isso. tô esperando que ele fale assim, não, eu fiquei no piano, eu fiquei... Não, guitarra. Foi assim, tipo, o piano foi fantástico, a base musical que eu tive. Que o piano, ele te dá uma leitura, harmonia, uma leitura, a né? base, tipo, pra quem... E eu já sabia, engraçado, eu tinha mais ou menos em meus 10, 11 anos, eu falava pra todo mundo que um dia eu ia ser maestro, eu falava. Pra todo mundo, e alguns riam, outros achavam engraçado, enfim. E aí o piano, justamente eu fui atrás da aula de piano, vendo um amigo meu que tocava teclado na igreja, eu fui conversar com ele, cara, como que você toca assim? Ele falou, cara, eu fiz aula de piano no conservatório. Eu queria tocar, mesmo eu gostando de guitarra, eu queria aprender aquilo sabendo do benefício que era. Então eu fui em busca, mas o meu alvo como instrumento, estudar, e depois realmente eu fui conhecendo outros guitarristas e estudar o meu instrumento, foi guitarra. Ô, gente, são muitas histórias e nós vamos ter aqui essa novidade que a gente vai determinar um prazo, mas nós vamos trazer a Rádio Live TV para o Paraná, porque aqui no Paraná é uma terra de tesouros, de pessoas abençoadas, de pessoas com grandes talentos. E conversando com Misa, eu disse, Misa, entra nesse desafio para a gente trazer cantores, trazer talentos, mostrar histórias de pessoas. Por exemplo, essa história eu nem imaginava. Vem cá, e quem foi o baixista que você mais se inspirou? Que eu ouvi na época, o cara que eu ouvia na época era o Tiel e depois o Lau. O Tiel já gravou, o Tiel, o Lau, tudo gravaram nos meus trabalhos. Aí então, mas para mim é surpresa, né? Depois, assim, é engraçado porque depois quando eu comecei a trabalhar com produção musical, um dia eu tô gravando com o Lau, né? E pra mim, assim, caramba, eu tô gravando com um cara que eu vi o nome dele, eu era fã do trabalho dele. Aí eu perguntei do Tiel, aí o Lau, ele falou, Misa, o Tiel foi a minha inspiração como músico. Não, gente, que coisa linda. Olha, você vê como as histórias vão ligando. Isso mesmo. Né? Dependendo do nicho que a gente convive, as histórias vão ligando. Só que nós vamos ainda conversar um pouquinho mais. Vamos, calma. Sim. O Misa, já falei para vocês, é Misa Coelho, produtor. Você é um produtor independente, você tem contrato com gravadoras, ou você faz trabalhos para gravadoras, mas você também tem o seu trabalho independente. Tenho meu trabalho independente e tenho parcerias com algumas gravadoras que eu faço. Você acha que você fazer trabalho assim, meio que em sequência para a gravadora, acaba a pessoa achando, ele só faz para gravadora, eu acho que ele não faz. Acham. Às vezes o pessoal me pergunta, você está exclusivo da gravadora lá e tal? Eu falo, não, eu tenho, obviamente, um trabalho com volume, né? Hoje na Louvor Eterno, trabalhando, a gente teve algumas novidades que veio acontecendo no decorrer desse ano, em função disso teve um fluxo maior. Mas a gente grava cantores do Brasil inteiro, de fora. Tá bom, cantores, tá? Ele tá aqui para fazer a sua produção, vai ser lindo e maravilhoso.